Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. A presença de todos vocês é muito importante para a gente. E eu penso ainda que vocês continuem ainda seguindo e também compartilhando com os seus amigos, que assim vocês já ajudam muito na divulgação do nosso conteúdo. Tá rolando muita cobertura de séries, eu estou numa luta danada, mas tá dando tudo certo aos pouquinhos e a gente vai trazer muito mais coisas para vocês. Então não deixem de nos seguir, deixem o joinha nos vídeos e continue compartilhando com seus amigos e nos seguindo também. Bom, então vamos continuar aqui as nossas publicações, aqui as nossas impressões de livros. Semana passada eu não tive a menor condição de trazer vídeo para vocês, mas hoje eu tive que vir aqui na correria, porque senão eu não gravaria hoje de jeito nenhum. E a gente vai falar de um livro que está na nossa lista de livros para o ano. Então nós vamos falar sobre Os Filhos de Húrin, do Tolkien, que é publicado pela editora HarperCollins aqui no Brasil. Além disso, é um livro onde o Christopher Tolkien, com seu trabalho de formiguinha, conseguiu juntar todos os textos necessários para poder fazer uma história mais longa desse texto aqui do Tolkien, seu pai, porque esse texto ele está tanto publicado em O Silmarillion e também ele está publicado nos Contos Inacabados. Ambos a gente já tem vídeo aqui no canal, se não tiver em breve eu vou trazer para vocês, mas eu acredito que todos os dois eu já tenho vídeo aqui para vocês. Então aqui a gente tem, digamos, uma tragédia. Era a única das histórias do Tolkien da Primeira Era que eu ainda não havia lido. E aqui a gente tem essa tragédia de uma forma que muito, como é que eu posso dizer? Ela é uma tragédia bem completa em toda a sua extensão. Porque aqui a gente vai ver o Húrin, que é um super guerreiro, um cara muito corajoso. Ele tem ali o seu irmão e eles vão ali durante toda essa Primeira Era vivendo as suas aventuras e combatendo o mal que era ali um Morgoth naquele período. E o que acontece? Eles eram muito protegidos pelo outro, digamos, deus, que era o irmão do Melkor, que depois virou um Morgoth na sua forma mais cruel, digamos assim. E eles eram muito corajosos, muito destemidos. E o que acontece? Durante uma das batalhas ali, das diversas batalhas que tiveram na Primeira Era contra os orcs, os irmãos foram meio que separados. Então, dá-se a entender nessa história que o irmão do Húrin acabou não resistindo ao ataque e o Húrin acaba sendo capturado e muito torturado pelo Morgoth. E o que acontece? Qual que era a intenção do Morgoth aqui? Na verdade, existe uma profecia que meio que envolve a família do Húrin, porque existe uma cidade muito fortificada, muito protegida, que é Gondor, e ali era uma cidade que ela ficava muito meio que escondida ali entre as montanhas, e o Morgoth queria muito a localização dessa cidade. Nem todo mundo tinha essa localização dessa cidade, mas o Húrin e o seu irmão, numa dessas batalhas, numa dessas aventuras que eles
estavam ali travando contra os orcs, contra as forças do Morgoth, eles conseguiram ir a essa cidade protegida, essa cidade perdida. E tem-se essa tradição, como eu falei, com relação à família deles, porque tinha-se que um descendente dessa família protegeria essa cidade. Então, quando eles foram a essa cidade e eles foram bem recebidos, esse cara deu um certo tempo até ficarem mais resguarnecidos e poderem voltar para casa, voltar para suas guerras, digamos assim, eles tiveram a missão de não contar a ninguém sobre essa localização dessa cidade. E era exatamente o que o Morgoth queria. Mas o Húrin, ele não deu essa localização, mesmo com uma tortura muito ferrenha. E o que o Morgoth faz? Ele acaba jogando uma maldição sobre a sua família. E é uma maldição que acaba envolvendo não só os filhos do Húrin, mas também a sua esposa, e praticamente ela vai que respingar em todo mundo que acaba se envolvendo ali de uma forma ou de outra com eles. Por exemplo, algum povo que tiver com algum dos filhos do Húrin ou com alguma das gerações do Húrin, vai acabar sendo prejudicada por causa que esse filho do Húrin está ali. Então aqui nessa história a gente vai ver exatamente isso. A gente vai ver essa tortura do Morgoth com relação ao Húrin, porque ele acaba tendo que assistir toda a sua geração, toda a sua história ali sendo esmagada pelo poder das trevas do Morgoth. Então é uma história extremamente triste, mas muito heróica de certa forma, porque acabou tendo essa questão dessa maldição, mas alguns dos filhos do Húrin tentaram meio que burlar isso, mas que infelizmente a gente viu que não deu muito certo em praticamente todos os casos ali, e ficou essa sombra ali sobre essa família. E vemos aqui cada um dos seus membros cair, digamos assim. É um livro que você não vai ter muitas questões de esperança com relação a essa família, mas eu falo que a forma que eles não, digamos, se entregaram a essa maldição foi uma forma muito heróica. Por exemplo, a esposa do Húrin, quando ela sabe dessa maldição, ela protege os filhos para que eles não sejam atingidos pela maldição, e eles acabam sendo atingidos de alguma forma, porque o Morgoth consegue, através do sofrimento do Húrin, ver cada um dos filhos, ver tanto ela, e vai vendo toda a descendência do Húrin ser esmagada. É um livro sensacional, tá? Para quem conhece as histórias da Terra-média, não se tem muitas coisas com relação à Primeira Era. A gente vê muito da Terceira Era, que é a história do Senhor dos Anéis. Ela é toda baseada no tempo da Terceira Era. E com relação à Segunda e Primeira Era, não tem muita coisa. Mas aqui o Christopher, ele conseguiu fazer um trabalho excepcional, colocando de uma forma mais de leitura um pouco mais ágil essa história da Primeira Era. Então, como as outras que a gente já leu, aqui a gente vai ver uma forma mais estendida dessa história. Do mesmo jeito que a gente vê em Beren Lúthien, do mesmo jeito que a gente vê em A Queda de Gondolin, do mesmo jeito que a gente vê também A Queda de Númenor, né, que é já uma história da Segunda Era. Então aqui
a gente vê mais uma história sendo contada, nesse caso de uma maneira mais completa, mais estendida, que tem muita coisa que ainda precisa ser organizada, mesmo depois que o Christopher já faleceu. Tem muitas coisas ainda sendo descobertas, sendo localizadas, tentando ser acrescentadas à história, e é sensacional de ler. Recomendo que para essa história aqui, você tenha lido pelo menos o Silmarillion, porque lá tá essa história também, mas é uma história um pouquinho mais condensada. Em Contos Inacabados também vocês vão ter um pouco dessa história, igual eu falei, mas em O Silmarillion ela tá como é que eu posso dizer? A cronologia dessa história está um pouco melhor. E aí você consegue aproveitar melhor a leitura dentro dessa cronologia. Até é difícil não falar do Tolkien, não falar da grandiosidade da sua obra, mas é excelente, tá? Recomendo muita leitura. E se você já leu Os Filhos de Húrin, diga nos comentários o que vocês acharam. Eu vou adorar saber as impressões de vocês, as opiniões de vocês. Durante o vídeo deixei aí a capinha da edição da HarperCollins, edição capa dura, edição linda, é muito parecida com essas outras edições que eu tenho aqui em casa, e vale muito a pena a leitura, é um livraço, mas eu recomendo que você tenha bastante paciência para ler, porque Tolkien é uma história fantástica, uma história maravilhosa, mas você precisa ter uma certa paciência, porque tem muitos detalhes que fazem muito a ver a história ser excepcional do jeito que ela é. Então é isso, de eu deixando esse vídeo mais curtinho, só mesmo para não deixar que a voz toda atrapalhada, que a gripe tá tentando me dominar aqui de qualquer maneira, e fora outras coisitas mais. Mas é isso, gente. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado. E nos vemos então nos próximos vídeos do canal. Tem muita coisa rolando por aí. E vão continuando a nos seguir. Então, um beijão, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos nos próximos. Até mais.